E aí ele tá dizendo que outras pessoas já tentaram se relacionar com Anthony, mas tu tem que te entregar pra coragem, porque é difícil amar uma pessoa com tanta vivência como Anthony já teve na vida. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e eu gostaria de agradecer a todos que comentaram, participaram, colaboraram, compartilharam ou simplesmente assistiram os vídeos e tiraram algum proveito disso. O canal finalmente foi aprovado aí para monetização, já estava em análise há algum tempo e finalmente foi aprovado. Então o que eu gostaria de combinar com vocês, como tudo que é combinado nesse canal, a gente vai crescer organicamente e sempre vai fazer as coisas sendo conversadas. Eu já habilitei todas as opções de monetização, mas obviamente eu não botei as mais drásticas, como anúncios no meio dos vídeos e tudo mais, mas eu nunca tinha feito algo parecido com isso antes. Então a gente vai conversando aí, eu habilitei as opções, mas se tiver alguma coisa que seja muito intrusiva ou que estiver incomodando demais, é só deixar nos comentários e a gente vai ajustando aí para fazer uma monetização justa e que não atrapalhe o conteúdo do canal. Uma das opções ali era botar anúncios na parte de baixo do vídeo, mas ficaria exatamente em cima onde eu ponho as letras. E aí, obviamente, eu desabilitei essa opção para não atrapalhar o conteúdo do canal, e é assim que eu espero seguir daqui para frente. Então, se tiver alguma coisa aí, vamos junto construindo como fazer essa monetização para ela funcionar ao mesmo tempo que ela não atrapalhe o conteúdo do canal. E eu agradeço a todos pela participação em fazer esse canal crescer. E como o canal tá crescendo, quando a gente chegar a 2.000 seguidores, eu vou fazer uma coisa especial pra vocês. Olha só que cara querido, né? Eu vou traduzir uma balada, quem diria? Talvez a gente faça uma semana inteira de baladas. Eu traduzo uma balada do Chili Peppers, eu traduzo uma balada do Frusciante e pra terminar a semana eu traduzo uma balada minha. Olha só, o cara que não gosta de balada, que odeia música lenta, já escreveu uma balada. É verdade. E eu já escrevi mais de uma, e uma foi muito bem sucedida, por sinal, e a letra é horrível, meu Deus do céu, chega até a me dar vergonha, assim. Era uma época que o meu inglês era bem básico, bem razoável, e eu simplesmente, já dando um spoiler até, né, porque eu sei que a gente vai chegar nos 2.000 seguidores, mas eu escrevi aquela música com base na melodia que um amigo meu criou. Então eu tava tocando na guitarra e ele começou a cantar em cima, eu gravei o que ele cantou e eu simplesmente botei palavras que encaixavam com a voz dele. E esse foi o maior sucesso que eu tive na minha carreira de músico. Que coisa horrível, mas então tá prometido. Se a gente chegar aos 2.000 seguidores, eu traduzo uma balada minha e baladas de outros artistas. Vamos falar da música de hoje, The Getaway. Essa música foi bastante requisitada nos comentários e hoje finalmente a gente vai falar dela. E se você fez um pedido, pode ter certeza que ele tá anotado. Quando eu comento tá na lista, é porque eu tenho uma lista realmente, onde eu anoto todos os pedidos que fazem no canal. Mas essa lista tá crescendo bastante. Como eu apenas gravo 3 vídeos por semana, é difícil atender todos os pedidos, mas se você fez um pedido, ele tá anotado, tá registrado e vai ser atendido. Vamos falar da música de hoje, né? The Getaway. A música que dá nome ao disco, que cresceu muito na minha concepção, assim. Na época que ele foi lançado eu não dei muita bola, claro, ainda na viuvice do John Frusciante ter saído dos Chili Peppers, aí o cara fica meio que com raiva, assim, né? Não, ninguém vai substituir o John Frusciante. E na verdade é um disco muito bom, com muita qualidade, e conseguindo observar e escutar ele passado o fervor do lançamento de um disco sem Frusciante, a gente consegue ver que é um disco que tem muita qualidade. O The Getaway é um dos meus favoritos, por sinal, assim, eu gosto muito dele. E é bom a gente falar dele hoje porque com a volta do Frusciante e um disco novo dos Chili Peppers prestes a ser lançado, esses outros trabalhos eles ficam um pouquinho de fora, assim, né? É mais fácil esquecer deles. Então é bom a gente retomar esse trabalho, grande disco com The Getaway. Então essa música ela é muito boa, assim, ela tem uma estrutura bem diferente, ela tem um tipo de refrão bem diferente do que a gente está acostumado dos Chili Peppers, mas eu gosto muito, assim, daquela voz feminina ali, sincopada com o ritmo da música, assim, é muito interessante o jeito dessa composição, como ela é única, como ela é bem diferente de tudo aquilo que a gente tem costumamente nos Chili Peppers, né? Essa música fala aí sobre uma relação que o Anthony Kiedis tinha com uma moça muito mais jovem do que ela e a diferença de idade entre os amantes, né? Bem interessante, assim. E aí é um tema que é bem diferente do tema que a gente tá acostumado, né? Qual será? Qual será? Quando eu tava lendo as políticas de monetização do YouTube, ali uma das coisas principais que diz é não falar sobre drogas. Aí eu disse, então tá, então acabou meu canal, né? Só o que os Chili Peppers falam é droga.
Não, os vídeos estão monetizados. Por sinal, o único vídeo que não está monetizado é um do Aerosmith. Eu acho que os inuendos de Steven Tyler aí foram um pouquinho fortes demais para a censura do YouTube, que é uma plataforma família, e eu acho que o Steven Tyler foi banido, né? Então, o único vídeo que não pode ser monetizado é um que eu falo de Steven Tyler. Que curioso, né? Vamos pro verso 1, então. That's right, you're right, we'll do our thing tonight, alright. Take me through the future. Então, tá certo, você está certo, nós vamos fazer a nossa coisa essa noite, alright, tudo bem, né? Então aí... Fazer a nossa coisa pode ser uma conotação sexual, mas simplesmente a ideia de dois parceiros aí estarem juntos, né, e se curtindo. Take me through the future, me leve através do futuro. Então essa ideia de ele tá projetando aí um futuro junto com essa pessoa, né, tá idealizando essa noção, né, de viver um tempo junto com esta moça. It's time you're fine, just another color-coded crime, incision and a suture. Aqui é bem interessante, eu falo interessante bastante no canal, mas aqui em inglês para mim é interessante mesmo. Então, tá na hora, it's time, you're fine, você está bem. Just another color-coded crime. Então, apenas mais um crime colorido, né? Ou codificado por cor. O que seria um crime codificado por cor, né? É aqueles mapas que a polícia usa para delimitar os lugares de uma região, de uma cidade, de um estado onde acontecem o maior número de criminalidades. Então, ele está dizendo just another color-coded crime. Ele está dizendo assim, é mais um crime que aconteceu e que ficou registrado, né? Então, esse encontro, talvez, por causa da diferença de idade, está dizendo, como a gente já se viu mais uma vez, ela tá bem, já tá na hora de se verem, e é apenas mais um crime que foi codificado aí, né? Que foi marcado e entrou na estatística, né? Não dizia Stalin, se você mata uma pessoa é uma tragédia, se você mata milhões é estatística. Então talvez como eles já se viram muitas vezes, eles podem estar dizendo que é só mais uma parte da estatística das inúmeras vezes que a gente já se encontrou. Incision and a suture. Então a incisão, o ato de abrir, e a suture, que é a sutura, o ato de fechar, né? Então faz o corte, abre e depois fecha. É bem interessante, né? Já deve ter uma conotação muito mais do que medicinal, né? You told my friend we will get it on no matter when, a super cavitation, né? Aqui o Anthony, eu tenho certeza que ele escreve as músicas com o dicionário do lado. E aí ele diz assim, eu vou procurar uma palavra que ninguém nunca usou numa letra de música e eu vou botar aqui, porque a gente já vai ver, né? Você disse pro meu amigo que a gente ia se encontrar, né? O get it on é aquele encontro mais quente, aquele encontro caloroso, aquele encontro de alguém que tem intenções sexuais, né? Então, você disse pro meu amigo que a gente ia se encontrar, não importa quando, né? No matter when. A supercavitation. Aí aqui é a referência que ele usa no dicionário, né? A supercavitation, a supercavitação, é usar aí um instrumento que perfure a água de um modo que cria uma camada de bolhas para que ele ande mais rápido. Olha só. Então eu tive que pesquisar. É óbvio que eu não sabia o que era supercavitation, né? Olha só o Anthony, né? O melhor exemplo disso é um torpedo, que ele consegue aí deslizar muito rápido e ter alta velocidade embaixo d'água. E aí com a analogia do torpedo e deslizar, né? Então, um objeto cilíndrico que desliza rapidamente, vocês sabem exatamente onde é que o Anthony quer chegar com isso, né? Acho que as palavras que eu mais falo nesse canal é interessante e vocês sabem exatamente o que ele quer falar com isso, né? Mas então aí se tu pega a analogia do torpedo, é óbvio que ele usou essa palavra de propósito para fazer uma conotação sexual. Muito inteligente essa conotação sexual, mas uma conotação sexual de qualquer forma. Let's go, you show me something no one will ever know, a love hallucination. Então vamos lá, let's go. Você me mostra alguma coisa que ninguém nunca vai saber. Bem interessante, né? Você está me mostrando alguma coisa que ninguém nunca vai saber. Então, dando essa ideia dessa secretividade aí desse relacionamento. A love hallucination. Então, uma alucinação de amor, né? A alucinação é tu enxergar coisas que não existem. E aí, talvez, ele deve estar mencionando a secretividade desse encontro com essa moça. Porque se eles se encontram de uma maneira que ninguém percebe e enxerga eles, será que esse encontro realmente existiu? E aí ele pode passar a ser apenas uma alucinação. E a gente entra nesse refrão fantástico que fica na cabeça, né? Grudante, né? Another lonely superstar to get away inside your car. Take it much too far. Esse refrão é fantástico. E tu não precisa ter um refrão gritado ou com uma melodia muito diferente ou muito complicada para ter um refrãozinho que gruda na cabeça, né? É um som dançante, ele tem esse clima constante. É um daqueles sons circulares que ele sempre retoma os temas principais. E aí tu tem esse refrão que ele é totalmente sincopado, né? Cravadinho com o tema da música, com o embalo e com o ritmo que está sendo tocado e funciona perfeitamente bem. Para mim isso aí é uma obra fantástica.
Take it much too far. Então vamos lá, né? E aqui o refrão toma um tom um pouquinho melancólico, é bem interessante, né? Mais um superstar solitário que está fugindo dentro do seu carro. Eu acho que ele está falando do ponto de vista do Anthony, é ele que está dizendo para ela: eu sou um superstar solitário que estou me refugiando dentro do teu carro, que provavelmente a conotação desse som é que eles se encontravam no carro. E aí ele está dizendo take it much too far, então leve longe demais. Bem interessante, assim, e eu acho que é do ponto de vista do Anthony. Surrender to the brave inside a lover that another tried. Take it to my ride. Se entregue para a coragem dentro de um amante que outros experimentaram. Take it, aceite, to my ride. Também é o meu passeio, né? O ride é o carona, o passeio, a ideia de entrar no carro junto com a pessoa. Eu achei muito interessante essa parte, assim, né? Se entregue para a coragem dentro de um amante que outros experimentaram. Então, o Anthony, essa pessoa não é a única amante do Anthony e tá sendo só a próxima pessoa. E ele tá dizendo, talvez, um clima de cansaço, assim, né? Outras pessoas já experimentaram, outras pessoas já tentaram. Essa é a ideia do try também. Essa parte me chama muita atenção porque é ele dizendo para ela, eu imagino que seja, do ponto de vista do Anthony, ele tá dizendo pra ela, te entrega pra coragem, dentro desse amante que outras pessoas já experimentaram, mas o try tem a ideia de tentar. E ele, como Anthony, um usuário de drogas, ou ex-usuário de drogas, tá? Calma, relaxa. E aí ele tá dizendo que outras pessoas já tentaram se relacionar com Anthony, mas tu tem que te entregar pra coragem, porque é difícil amar uma pessoa com tanta vivência como Anthony já teve na vida. Bem legal esse refrão. Take it to my ride. Também é o meu passeio, também é a minha carona, também faz parte da minha jornada entrar nesse carro, entendeu? Bem curioso esse refrão, gostei bastante. You don't have to keep it if it's mine. Você não precisa manter isso porque é meu, né? Então, o que é meu você não precisa levar, não precisa guardar para si. Bem interessante. E aí a voz feminina diz Another lonely superstar to get away inside your car. Então, mais uma superestrela solitária que quer fugir dentro do seu carro. E aí isso aqui me remete totalmente àquela imagem do artista entrando no seu carro, fugindo dos repórteres e das câmeras fotográficas e dos fãs, e é o único lugar de refúgio que o artista tem é o próprio carro. E aí a voz feminina, e se eu não me engano nessa história, essa namorada do Anthony que deu inspiração para essa música, ela era modelo. E aí ela também tem essa vida de fugir das câmeras e fugir para dentro do seu carro, né? E aí me remete a Lady Di, me remete a vários artistas, né? Tem um clipe do Korn que ele canta o clipe de dentro do carro com os fotógrafos em volta. Então essa imagem, né, que se retrata dos artistas fugindo e o único refúgio que eles têm é o carro, é muito eficaz nessa letra e eu imagino que é disso aqui que ele tá falando. E aí usando a voz feminina para cantar a mesma parte que ele canta antes, o Another Lonely Superstar, dá a intenção de que essa moça também sabe o que ele tá passando. E aí os dois compartilham o refúgio que é o carro. Então, poxa vida, a letra é fantástica. Another place, maybe another time. Surrender to the brave inside a lover that another tried. Então aqui TH e a palavrinha another é bem complicadinha de falar, né? Mas algum outro lugar e talvez algum outro horário. Se entregue para a coragem dentro de um amante que outros já experimentaram. Bem legal, né? E aí os dois compartilham e se entendem, né? Sentem empatia um pelo outro por viverem a mesma situação. Complete repeat, sitting in your car and on your street, lost in California. Então, uma repetição completa, ou repetindo novamente, completamente, sentados no seu carro, na sua rua, né? Perdidos na Califórnia. Então, essa ideia aí de talvez pessoas bem jovens que não querem entrar na casa da moça ou do rapaz e aí ficam se interagindo dentro do carro, né? Perdidos na Califórnia. Então, não podia ser uma música do Anthony sem mencionar Califórnia. Eu acho que é uma contratação, uma obrigação contratual do Anthony ter pelo menos uma música que fale de Califórnia em cada disco. Let's steal this wheel, take a spin to find out how we feel, just around the corner. Então vamos roubar essa roda, né? Querem roubar o carro. Take a spin to find out how we feel. Então vamos dar nele, né? Take a spin é fazer um test drive, né? Dar uma dirigidinha nesse carro aí to find out how we feel, para descobrir como nós nos sentimos just around the corner, né? Então só ir até a esquina e voltar. Então a ideia é de dar uma voltinha na quadra com um carro roubado. Slow down for sound, turn it up and know we can't be found, the body that we transcend. Então, diminui pelo barulho, pelo som. Então aqui eu não entendo se é a ideia de diminuir a velocidade para o carro não fazer barulho ou diminuir a velocidade para escutar o barulho, talvez do rádio ou para sentir o momento, né? Turn it up and know we can be found. Então aumenta, então aí eu não sei se aumentar a velocidade ou aumentar o volume do som, and know we can't be found. E não, nós não podemos ser encontrados. Então, não poder ser encontrado é a ideia de acelerar o carro e fugir, né? The body that we transcend. O corpo que nós transcendemos. Aí aqui já vem uma ideia já mais diferente, né?
E já entendi, né? Slow down for sound, turn it up and know we can be found. Então, conotação sexual é óbvio, né? Então, diminui para escutar o barulho. Como é engraçado, né? Eu pensando no carro aqui, quando ele fala o corpo que a gente transcende, deu, né? Totalmente sexual essa gíria. Então, diminuir para escutar o barulho, mas quando você aumenta, nós não conseguimos ser encontrados, porque ele já está perdido no mar de sentimentos, o corpo que transcendemos. Pronto, está resolvida essa letra, né? Asleep, you weep, find out that the trick is never cheap, a melancholy girlfriend. Então, dormindo, você chora e descobre que o truque nunca é barato. Uma namorada melancólica. Interessante, assim. Aqui a única gíria que é mais completinha, mas a gente já falou em outro vídeo, né? O Cheap Trick. São os truques baratos, que é o nome daquela banda, Cheap Trick, que é a ideia de usar truques ou o máximo de truques que você conhece para entreter a plateia. É daí que vem o nome da banda e daí que vem essa expressão, né? E aqui ela chorando enquanto dorme e descobrir que o truque não é barato, me remete, pela expressão Cheap Trick, me remete aí às armadilhas da fama. E aí, como ela está melancólica, sentindo o que ela sente, como eles usam o carro como refúgio, me remete a isso, assim, talvez ela viu no Anthony, ou ele viu nela, como ele está aqui retratando ela, né, a melancholy girlfriend, a namorada melancólica, então ele viu nela alguém que também sente ou está passando pelas coisas que ele passa, que são realmente as armadilhas da fama, né, então ela descobriu. Como ela é mais nova na história dessa música, pelo que dizem, né? E ela é mais nova que ele, talvez ele esteja passando para ela a sua experiência. Ele está dizendo, ela agora descobriu que o truque não é tão barato quanto ela pensava, né? Então, não é tão fácil assim viver nessa indústria da fama, né? Essa indústria da beleza, da música, dos filmes, o que seja, né? A indústria artística. Então, o truque que parece ser barato nos bastidores, ele é um pouquinho mais complexo. E aí ele diz na ponte do som, that's right, you're right, we'll do our thing tonight, alright, drive the constellation. Então, tá certo, você está certa, nós vamos fazer a nossa coisa essa noite, tudo bem, né? Tudo certo. Drive the constellation, dirija a constelação, ou deixa a constelação dirigir. It's time you find just another color-coded crime. The song is fascination. Então, dirigir a constelação é interessante, assim, talvez seja a ideia de que eles vão dirigir noite adentro, então assistindo ou percebendo as constelações, né? Então aquela ideia bem romantizada, assim, né? Os dois no carro e tal, por ela ser muito mais jovem. Então ele dá essa ideia mais inocente do amor. Então o carro como metáfora e ele diz drive the constellation, dirija a constelação. It's time you find just another color-coded crime, né? Então aí talvez pela diferença de idade, tá na hora, você está bem, a ideia de ele estar reassegurando ela que ela tá bem, que nada vai acontecer, just another color-coded crime. Então um crime codificado colorido, como a gente falou anteriormente, mas pode ser relacionado à diferença de idade, né? Então é simplesmente mais uma estatística, porque isso acontece mais comumente do que a gente pensa, mas a ideia é de que também vai ser só mais um número, né? Mais uma vez que eles se encontram, the song is fascination, a música é a fascinação. Então, talvez seja uma autorreferência a essa música, né? Então, uma coisa meio meta, assim, né? O poeta usando a inspiração da realidade que aconteceu com eles para pôr isso na letra da música. Então ele está fascinado pela música que vai ser criada a partir desse relacionamento. E ele diz, a May December might not be so smart. Aqui é bem interessante porque ele diz, né, um maio-dezembro talvez não seja a coisa mais inteligente que a gente possa fazer. E a ideia do maio é quando começa a primavera no hemisfério norte e o dezembro é quando começa o inverno. Então eu imagino, aqui é bem chutando, né? Mas tipo, o Anthony seria o inverno, porque ele já é um cara muito mais velho, e o maio é ela sendo a primavera, porque recém tá aproveitando a sua juventude. E ele tá dizendo, né, que essa diferença entre maio e dezembro talvez não seja a melhor ideia possível, né? Que aí acabou não dando certo, né? Um relacionamento que, se eu não me engano, eles tinham tipo 30 anos de diferença entre um e o outro, o que é complicado, né? Arrivals that we wish would not depart. Então a chegada, né, a aterrissagem, o desembarque que nós gostaríamos que não depart, né? O depart é o embarque, a ideia de sair. Então, a pessoa que chega que nós não gostaríamos que fosse embora. Surrender to the brave instead of the lover that another tried. Então, se entregue para a coragem dentro de um amante que outros tentaram. É interessante, assim. Eu acho muito legal, justamente como esse som é meio circular, ele reforça muito as ideias, ele fica sempre repetindo essa ideia. Então, tu vê que isso é uma coisa que permeava esse relacionamento. E a música traduz isso muito bem, sempre repetindo a mesma ideia.
E ele termina a música dizendo "Don't be late cause you're my savior". Não se atrase porque você é o meu salvador. Assim, eu sempre acho curioso botar a responsabilidade em outras pessoas, mas tá aqui na letra, né? Make great whatever stays. Aqui é fantástico, bela poesia. Faça grande, faça bom, faça ótimo e excelente qualquer coisa que fique. Então a ideia é de aproveitar o momento que ele tem com essa pessoa. Golden Gate, my rearranger, hold my name inside your rays. Então a Golden Gate, a ponte dourada, que não é dourada, é vermelha, da clássica imagem lá do Full House, né? De São Francisco. Então a abertura do seriado era Golden Gate num dia ensolarado, refletindo na água os raios de sol que passavam entre os cabos de aço da ponte, né? Então é bem clássica imagem, assim, bem americana, bem anos 90, né? E o My Rearranger, aquele que me reorganiza. Então a ideia talvez seja que eles se encontravam em São Francisco, ou eles tinham que atravessar a ponte para se ver, era o ponto de encontro entre os dois. Hold my name inside your rays, então guarde o meu nome dentro dos seus raios. Então remetendo a essa clássica imagem do dia ensolarado em São Francisco, mas também a ponte pode ser a ligação entre os dois amantes, ou seguindo a temática da música de carro e dirigir, eles podia ser o destino de escolha dos dois, é pegar o carro e dirigir até São Francisco, passando pela ponte, como se fosse o ponto de encontro perfeito para a fuga desses dois amantes. Então essa foi The Getaway, já fazia tempo que tinham pedido essa música, fico feliz em atender os pedidos. Tem um entendimento melhor, deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.